Boa noite! Boa noite, gente! Cadê o povo da noite aqui? Das 21 horas. Quem vai estar aqui comigo hoje? Obrigada, Cristo, meu Cristo, pela noite, pela oportunidade, por esse momento, por mais uma live para os teus filhos. Estamos aqui contentes, alegres por estarmos aqui em teu nome. Quem que está aqui comigo hoje? Glória a Deus por mais uma noite, por mais uma live. Como eu me alegro de estar aqui com vocês. Hoje mais um dia. Então vamos lá. Hoje nós iremos ler o capítulo 3 do livro de Mateus, tá? Primeiro livro aqui do Novo Testamento na Bíblia. Mas você que chegou agora, a sugestão é que você assista a primeira live, tá? Ela é um pouquinho mais longa aí, dá uma acelerada, mas nessa live você vai entender qual é o propósito desse movimento aqui, o movimento dos filhos do Senhor. Amém? Vamos lá? Então é isso, pessoal. Eu já vou começar a leitura, tá? Pra gente não deixar essa live tão extensa aí, tão longa, né? Cansativa, mas o meu pedido é que vocês não desistam, tá? Não importa se estão assistindo ao vivo, a gente sabe que é um horário aí que muitos já estão aí descansando, enfim, alguns estão trabalhando, mas o importante é você cuidar de você. Cuide de você. E o melhor cuidado é esse, por onde nós começamos, pelo mais importante, tá? Aqui a gente vai aprender a cuidar de tudo, em todas as áreas. Vamos aprender a cuidar, vamos aprender aí quais que são as vontades do Senhor para nossa vida, tá bom? Quais as formas que nós podemos agradar o nosso Senhor, nosso bom Jesus, nosso Pai, nosso eterno Pai soberano. Amém? Então vamos lá, gente. Como eu prometi, já vamos começar, tá bom? Porque vocês sabem, a gente vai falando e é muito bom quando a gente está aí fazendo realmente a vontade do nosso Senhor. Estou aqui em obediência, fazendo essa live especialmente para você, tá? Então vamos lá. Gente, capítulo 3, versículo 1, tá? Aqui nós vamos falar, nós falamos ontem, falamos aí no primeiro capítulo sobre o nascimento de Jesus Cristo. Nós falamos ontem também que ele foi protegido, tá? Ele foi protegido. Vão acompanhando as lives, tá? E agora no terceiro capítulo a gente começa assim, tá? Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de todo o vale do Jordão ia até ele, quando confessavam os seus pecados, e ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente, falando assim: raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Boa noite, seja bem-vinda. Vou repetir então aqui para vocês o versículo 8, tá? Do capítulo 3.
provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois Deus lhe disse que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, as palavras de João, tá? Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Olha aqui o João, né? Que como a gente já falou aí, o profeta Isaías já tinha aqui profecia sobre o João. E a gente vê aqui como o Senhor é o Senhor da organização, né? Toda a palavra sempre nos direcionava aqui, nos dirigia a esse acontecimento, a vinda do nosso Salvador. E Ele é um Senhor, nosso Pai, nosso Todo-Poderoso, nosso Criador. Ele é um Senhor da ordem. Então está tudo muito organizado. Então nada se acontecia de repente. E glória a Deus que nós também temos hoje aqui as Escrituras, a palavra, através da Bíblia, para saber quais são as vontades dele, quais são as palavras de Deus. Então ele nunca deixou seus filhos abandonados, nunca nos abandonou, sempre guiou. Nós vimos aqui em poucos capítulos que sempre foi isso. O Senhor sempre direcionou, Ele sempre protegeu. E a palavra mostra qual é o caminho, que é o nosso Cristo Jesus. O caminho, a verdade, que leva à verdadeira vida. Então aqui, João Batista, ele realmente aqui prova por suas ações que vocês se arrependeram. Era sobre os religiosos, fanáticos, que muitas vezes eles falavam muito sobre as leis, repetiam muito sobre as leis, mas não viviam as leis. E era sobre isso. Então provem que vocês se arrependeram. Aqueles que viviam ali sempre fazendo sacrifícios, mas retornando ali a cometer aquilo que não agradava ao Senhor. Então ele falando sobre o nosso Senhor, Ele os batizará com o Espírito Santo. Então aqui no versículo 13, Jesus foi a Galileia. Agora a gente já vê o retorno aí. Jesus chegando aqui a Galileia, obedecendo às ordens do nosso Senhor, Deus Pai, tá? Então chegou, Jesus foi a Galileia, ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Imagina o nosso Jesus Cristo, o Messias chegando. E aí ele fala assim: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Disse João. Então, por que vem a mim? Então Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer, toda a vontade de Deus. Então veja aqui a obediência. Então João, ele se sentiu pequeno, falando: como assim? Eu é que preciso ser batizado por você, pelo Senhor. Então João concordou em batizá-lo.
Afinal, ele entendeu que era a vontade de Deus. E assim foi feita a vontade do Senhor. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito Santo. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Glória a Deus. Então, nós vimos aqui que o Senhor, Deus Filho na terra, por volta de 30 anos, ele aparece aqui para realmente começar aí o seu ministério. E aí ele passa aqui pelo batismo. Ele é batizado, nos mostrando qual é o caminho, porque o Jesus, ele é o caminho. Nosso Cristo é o caminho. É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus pede, toda a vontade do Senhor. Isso é obediência. E aí, depois do batismo, aconteceu isso. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer. Eu vou dizer para vocês que um dos momentos mais importantes, se não o mais importante, que eu realmente, assim, é inesquecível. E eu renasci. Realmente eu preenchi eu senti aquele de me encher, preencher daquilo que faltava, aquele vazio que nada. Lembra quando eu falei? Correndo atrás das coisas ali. E aquele vazio que não saciava, que não era preenchido. Então o que me faltava era realmente renascer. Então assim, eu passei pelo batismo sim nas águas. Glória a Deus. Foi um dos momentos, se não o mais importante da minha vida. De verdade, assim, todos os dias eu penso, todos os dias eu agradeço, meu Deus, obrigada por ter me levado, me guiado a esse momento. Tudo mudou. Tudo mudou. Eu vou até procurar, assim, qualquer dia aqui, qualquer momento, uma oportunidade. Vamos falar, eu vou contar os detalhes, quem quiser saber. Mas, para não ficar tão longo, tá? A gente vai voltar, a gente pode conversar sobre isso, porque é muito importante. Eu digo para vocês, assim, eu desejo que todo filho de Deus passe pelo batismo. A gente vê que Jesus Cristo, ele não era pecador. Jesus é perfeito, mas ele passou, obedecendo às ordens do Senhor, o pedido de Deus, para que nós saibamos qual é o caminho, qual a forma de chegar até Ele. E aqui eu trouxe um versículo aqui, eu vou continuar falando, tá? Sobre a minha experiência. Mas eu trouxe um versículo aqui que vai estar lá no livro de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 16, eu vou ler até o 18, tá bom? Então, Marcos 16, 16. Aqui são as palavras de Jesus Cristo, tá? Através do apóstolo aqui, Marcos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Opa, deixa eu só... Gente, esse som aqui parou um pouquinho. Não sei se vocês estão... Ah, voltou. Deu um chiado aqui. Então, eu vou repetir, tá? Tá aqui, vocês aí que têm dúvida em relação ao batismo, o Senhor aí nos deixou o caminho, nos deixou a forma, o batismo nas águas, o batismo do arrependimento, aquele que é deixado para trás tudo aquilo que não faz bem, tudo aquilo que não agrada a Deus. Então eu vou ler aqui para vocês mais uma vez, no capítulo 16, versículo 16, no livro de Marcos. Quem crê, palavra de Jesus Cristo, tá, gente? Palavra do nosso Cristo aqui. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E eu vou continuar.
no versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Glória a Deus. No versículo 18, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puseram as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém. Glória a Deus. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Essa é a vontade de Deus em relação à nossa vida, tá? Então, assim, eu sei que tem pessoas aqui que já estão crendo. Você crê em Jesus Cristo? Você crê nele? Se você crê nele, você precisa fazer a vontade dele. A melhor fase das nossas vidas, a melhor fase da minha vida foi quando eu comecei a deixar de ouvir os ruídos, as perturbações, de tão cansada que eu estava. Quando eu comecei a ler a palavra, entender sobre ele, como se dissesse assim: Senhor, eu estou te buscando. Eu falava isso: Senhor, vem até mim, eu não entendo, eu não escuto, eu não ouço. E quando havia aquela comparação das pessoas falarem coisas que eu não entendia, mas no processo, nessa busca, porque quando a gente busca, quem procura acha. E glória a Deus, eu achei. Então, ano passado, bem recentemente, eu passei pelo batismo, que novamente eu falo para vocês, gente, é inesquecível. É um encontro com o Senhor. Aqui fala, né, que depois que o Senhor, deixa eu ler para vocês aqui, enquanto Jesus saía das águas, tá? O céu se abriu, e é isso que acontece em nossas vidas. O céu se abre. O céu se abre e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele desce. E assim, para fazer a obra do Senhor na terra, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. As obras sem Deus não vai, é pesado, é sofrido. E assim, eu vou me abrir aqui com vocês, tá? Lembrando que a gente pode falar aí de todo passo a passo do processo ali que chegou até o dia do meu batismo. Mas vai ficar muito longo, tá? Vou falando aqui o que dá para falar no nosso tempo aqui, tá bom? Vamos falando boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Bruno. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Ai, gente, desculpe assim. Boa noite a todos, tá bom? Filhos de Deus, sejam muito bem-vindos. Então, aqui, eu li aqui, né, para vocês que chegaram agora, nós estamos no capítulo 3 e falando sobre a história, a vinda do nosso Cristo na terra, nosso Deus Pai como Filho. E aí, eu estou aqui contando sobre como aconteceu comigo. Então, assim, vou contar nos detalhes outro dia, mas o que eu falo para vocês que foi a melhor escolha. Eu vejo assim, se você crê em Jesus Cristo, você não tem o que pensar. Você precisa acessar, porque nós vimos aqui. Há vários versículos falando, mas quem crê e for batizado será salvo. Tem pessoas que já sabem, já sentem, o Senhor já tocou. O que você está esperando? Corra agora aos pés do Senhor. Corra agora ser obediente. A gente viu aqui desde o primeiro capítulo a importância de ouvir, a importância de obedecer, de seguir no caminho da verdade, para encontrar a vida. Então eu digo para vocês que não se apeguem. Se vocês têm medo do que vai acontecer, eu já ouvi muito sobre isso também. Eu tenho medo do que a transformação vai acontecer no caminho. Se você crê, já corra, não precisa de nada. Eu vou aqui me abrir com vocês. Eu sou uma pessoa que há pouco tempo, tá? Mas assim, pra mim, eu não me lembro de outra vida que eu tive antes. Não me lembro, não me importa, tá? E sou grata por aquele tempo, mas o que eu vivo hoje, o que eu respiro, é isso. É me tornar a morada de Cristo. E é isso que nós somos, a morada dele. Então eu sou uma pessoa que, por obediência, até hoje, claro,
Eu frequento várias igrejas, tá? Vou falar aqui porque de repente é isso, várias pessoas vão assistir. E essa é a minha história. Eu frequento a igreja católica, eu frequento as igrejas evangélicas. Eu procuro toda semana visitar alguma igreja, porque essa é a vontade dele para minha vida. No momento que o Senhor falar assim, ó, é essa aqui. Eu amo todas. Até hoje eu não tenho nenhuma, nada para falar de nenhuma. Amo estar em cada uma, encontrar os filhos do Senhor. Amo. Então assim, se você está preocupado sobre a igreja, vou falar aqui, tá? De repente serve para alguém. E essa sou eu. Cada um tem sua história, cada um tem seu caminho. O caminho é único, tá? Mas cada um tem seu processo, sua jornada. Então, se você está preocupado com alguma questão, a gente tem que entender que o Senhor ele deixou aqui, está escrito. Nós vamos ver aqui em alguns livros a história do Senhor sobre o batismo, sobre ele falar a palavra de Deus. É preciso ser batizado, é o batismo do arrependimento. A gente sabe aqui, eu não sei se nos dias de hoje, mas o Senhor Jesus, o menino Jesus, depois de... Falando aqui porque eu fui batizada primeiramente na igreja católica, tá? Quando eu fui criança. Eu senti de falar aqui porque eu tenho certeza que tem pessoas que devem ter aí a história parecida. Glória a Deus, eu amo ter sido batizada nas duas religiões, né? Vamos falar assim, mas bom, são cristãos. Graças a Deus, glória a Deus, quanto mais melhor. Então assim, acontece que os judeus, não sei se até os dias de hoje, eles também eram apresentados ao Senhor. Os meninos aí, acho que com 8 dias mais ou menos, então tá tudo certo. Mas nós vemos aqui o ministério do Senhor. Tá escrito aqui, a partir dos 30 anos, em volta dos 30 anos ele foi batizado para nos mostrar a vontade de Deus. Um homem perfeito. Deus Pai na terra. Então não tem que pensar, tá? Não se apeguem aí a regras, se apeguem à vontade de vocês, a cumprir a vontade do Senhor. É aí que a gente recebe aí o Espírito Santo, aquele que vai nos dar entendimento, direcionamento, que vai nos guiar. É aí que você vê, tá? O céu se abrir. Nós iremos passar dificuldades, sim, desafios, sim, mas nunca mais estaremos sozinhos. É aí que a gente aceita aí fazer parte do exército do Senhor, amém? Então não se apeguem, se você não está feliz também onde você está, porque assim, tem pessoas também, eu estou falando de coisas assim que já ouvi, tá? Que não estão felizes no lugar que fazem parte, procura outro lugar. Você vai encontrar uma comunidade que vai te abraçar. Tem pessoas aqui que estão felizes frequentando algum lugar, frequentando alguma instituição, mas ainda não se entregaram, não tenha medo, ainda não batizaram. Não tenha medo. Vou falar aqui com vários tipos de situações, tá bom? Você que está preocupado com a transformação, a gente já falou, é no processo, é no caminho. Vai ser entre você e ele. Acredite, você não precisa, a gente já falou muitas vezes, se preocupar em agradar pessoas. Você vai se preocupar em agradar a Deus, porque a palavra dele é única. E ele vai te moldando, ele vai... Só olha para o Senhor, foca nele, direciona teu coração para o dele. Não esquece de ser a morada, tá? Eu falo assim, a moradinha de duas pernas, porque nós somos isso. Então a preocupação é essa, não esquece quem você é. Todos os dias, meditando na palavra, conhecendo a sabedoria, é ela. O nosso Jesus Cristo é a própria sabedoria. Você precisa alcançar, entender, para chegar até o nosso Senhor. Amém? Amém? Então assim, voltaremos, tá? Para não ficar... Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Para não ficar tão longa, mas voltaremos a falar sobre isso, tá bom? Mas pensa, se o Senhor tocar no seu coração, esquece os ruídos aí, fica em paz, medita sobre o que nós falamos, sobre a palavra, continua a sua leitura, tá? Não se compare. Eu passei por um momento de, eu não estou sentindo, e eu ouvi as pessoas falarem,
o seu processo. Você é especial, você é única, filha amada, o Senhor não perde nenhum. Nenhum, Ele não vai deixar nenhum pelo caminho. Amém, amém. Então você, o processo é seu. O caminho está aqui. O Senhor deixou, que privilégio. Tá tudo escrito, não temos o que discutir. Então, glória a Deus, que a vontade dEle seja na sua vida, esteja em primeiro lugar, tá? Que você entre em obediência e que não tire os olhos dEle. Boa noite e obrigada, Jesus Cristo. Obrigada. Que o Teu Espírito entre no lar de cada um, na morada de cada um, no coração de cada um. Ele te chama. E nós estaremos aqui. Gente, eu vou até pedir um minutinho, tá? Para vocês, que eu vou deixar um recado aqui agora. Eu estava esquecendo. É muito bom falar no Senhor. É muito bom viver, encontrar essa paz. E é a paz que eu desejo a vocês. Mas agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, tá? Porque eu já ia me despedir. Mas eu vou falar aqui com vocês sobre o nosso... Amanhã seria o nosso capítulo, né? Capítulo 4. Eu voltarei agora somente no domingo, tá bom? Amanhã não teremos aí as filmagens, aqui a live, tá? Isso aqui é novo, né? Então, a live. Porque eu não vou poder estar aqui. Mas, sábado nós teremos morada e depois eu volto para vocês para explicar sobre esse movimento e fazer o convite. Mas nossa leitura, tá? A gente vai continuar aí no capítulo 4 somente a partir do domingo, tá? É tudo obediência, tá? Não estarei aqui, mas a minha vontade é de estar, mas eu só estou obedecendo, tenha certeza, e é o que eu sinto que vai ser bem melhor. Domingo, volto aí, voltaremos aí, estaremos juntos, tá? E eu vou mandar pra vocês, tá? Um aviso, um stories, alguma coisa assim, tá bom? Combinado? Então é isso, pessoal. Pra não ficar tão longo, eu tô tentando, tá? Porque se deixar a gente vai falar no Senhor, a gente vai mesmo. É isso que nós devemos fazer. E é por isso que para sermos esse servo amado, fiel, é preciso estarmos aí fazendo a vontade, andando aí no caminho, sendo guiados, tá? Na vontade dele sempre. A nossa não, a dele. Amém? Boa noite, bom descanso para vocês. Que a paz do Senhor esteja aí. Ele está aí. Boa noite.